sei. Será? Não sei. Indecisão. Eu vou contar uma história pra vocês hoje que aconteceu comigo e que, assim, que mostra o quanto eu acredito que tem alguém cuidando de mim. Porque tem alguém cuidando. Não sei se você acredita que alguém cuida de você, mas eu sinto muito, assim, eu sinto de uma forma enorme que alguém cuida de mim. Então, vamos lá, deixa eu contar. Essa história foi na época da faculdade, que eu estudava à noite, trabalhava durante o dia. Na época não existia internet, não existia celular, então era bem diferente, claro, né? Não tinha essa tecnologia toda. E eu fiquei responsável por um teatro, pelo cenário do teatro da faculdade, e eu tinha que levar um monte de coisa, assim. Eu tinha todo o material, né? Eram bastante coisas, assim. Tinha que ter um carro com porta-mala. Não precisava ser caminhão, essas coisas, mas um carro com porta-mala. E eu fiquei de levar tudo, e na época eu lembro que eu tinha um Fusca, que eu tinha não tinha ainda o Fusca, não. Mas meu pai tinha um carro só. Eu não lembro agora exatamente aonde que eles trabalhavam, meu pai e minha mãe, mas não tinha ninguém em casa. Eu morava em uma casa que ficava mais ou menos umas 2,5 quadras da avenida principal, onde tinha o orelhão, né? Naquela época era do orelhão. Telefone, porque a gente não tinha telefone em casa. E eu lembro que o meu irmão tava com o carro. Meu irmão sempre foi, assim, uma pessoa que esquecia da gente, que marcava. Uma vez ele me deixou num boteco que eu fui com meus amigos, que eu era novinha, ele ia me buscar, ele não foi, ele me esqueceu. Então, assim, ele sempre fazia dessas. E daí, nesse dia que eu ia levar o cenário pra faculdade, ele já estava tudo arrumado, já estava tudo explicado para ele que eu ia ter que levar o cenário. Então ele sabia que tinha uma hora para ir, né? E claro que ele esqueceu. E eu tava sozinha em casa, tava lá com todo o cenário, esperando ele chegar. E ele não chegava, e a hora foi passando, eu montei tudo. Eu não lembro exatamente o que era o cenário, sabe, gente? Mas eu lembro que eu não podia ir, por exemplo, pegar um ônibus e ir, porque eu tinha que levar todo aquele monte de coisa. E eu era um menino, eu fazia um menino no papel da escola, sabe? Eu era um menino, acho que era um teatro em inglês que a gente fez, porque a minha faculdade foi de letras. Enfim, eu tinha que levar um monte de coisa, então tinha que ter um porta-mala de um carro. E a minha casa também, ela não era assim a porta na rua, sabe? Você entrava no jardim e tinha que andar, vamos colocar aí uns 200 metros mais ou menos, até chegar na casa. Então era bem pra dentro, assim. Não era, tipo, abriu a porta, já dar alguns passos, não. Era bem lá pra dentro. Aí o que eu fiz quando eu vi que meu irmão não chegava? Eu pensei, ele vai vir, porque ele sabe que eu tenho que ir, né? Então, eu nem pensava que ele não iria. E o tempo passando, eu comecei a ficar desesperada. O que eu fiz pra acelerar? Eu levei as coisas de dentro da casa lá no portão, porque eu achei que ficar mais fácil. Claro que nada a ver, porque se ele entrasse com o carro... É que naquela época o portão não era automático. O portão era um portão, você tinha que sair do carro, abrir, sair do carro, fechar. Então, acho que eu pensei nisso, eu fui lá e levei tudo lá pra fora. Então, peguei, arrastei todas as coisas, que não era coisinha, não era coisa pouca, né? Então, não era fácil, assim, de levar, de arrastar essas coisas. E levei tudo lá pra fora, no portão, deixei tudo lá. E fiquei, daí começou a escurecer, porque a minha faculdade era à noite. E eu lembro que era dia ainda, quando eu tava lá esperando, porque tava combinado de eu chegar bem mais cedo, pra poder dar conta e poder todo mundo ter o material lá pronto na hora, pra chegar lá já a gente ia montar e tal. E não existia celular, não tinha comunicação, então não tinha como eu chamar meu irmão. Não existia isso de, liga pro celular que ele vem, né? Não tinha, às vezes como era difícil antigamente, não era moleza. E daí,
eu fiquei lá no portão e comecei a ficar desesperada porque ele não veio. E daí eu comecei a ficar assim, meu Deus, comecei a chorar. Comecei a ficar assim, sabe, naquele grau de desespero. E daí meu pai chegou. Quando meu pai chegou, a pé ele veio. Quando meu pai chegou e ele viu que eu tava ali fora desesperada e meu irmão nada, ele correu lá na avenida. Ele foi 2 quadras correndo lá na avenida pra telefonar pra um táxi. E ele chamou um táxi. Daí veio um homem, um taxista, muito gente boa. Porque a hora que o taxista me viu chorando, desesperada, ele falou, calma que a gente vai chegar. Então, querido, e ele deu aquela aceleradona, ele falava assim, vamos, eu lembro que ele fazia assim no carro, até pra me animar, eu acho, sabe? Pra me incentivar, pra me deixar mais tranquila, porque eu tava lá chorando, feita uma louca, desesperada. E daí ele falou, vamos chegar, não sei o que, e tá. E, gente, sério, e já era tarde isso, porque já tava em cima da hora, já deveria ter começado a aula, né? E eu já tava assim, porque, né, eu já tava chorando porque já tava atrasada. E sabia que eu não ia mais chegar a tempo, mas, ok, vai que eu chegasse um pouquinho só atrasada, né? Só que, gente, uma coisa inacreditável, quando eu tava me aproximando da faculdade, quando a gente tava chegando, a gente percebeu que não tinha luz. Não tinha luz nas quadras, umas 2, 3 quadras ali antes da faculdade. Tava tudo apagado. E o que que tinha acontecido? Pasmem, pasmem. O que que tinha acontecido? Tinha acontecido que uma árvore caiu em cima da fiação de luz ali da faculdade e acabou com a luz em todo o bairro ali, né? E não ia ter aula, não tava tendo aula. Gente, inacreditável, parece que alguém foi lá, empurrou assim a árvore. E daí, eu sei que, nossa, é pretensão minha achar que alguém foi lá e fez isso só pra me ajudar, só porque eu não ia chegar a tempo. Só que nada me tira essa sensação de que foi pra me ajudar. E que aquilo aconteceu de uma forma assim, sabe? Era pra me ajudar. Porque eu tinha que estar lá, eu não ia conseguir, e eu tava desesperada, e aquilo aconteceu. Então, acabou que eu não precisei nem ficar ali na faculdade, porque não tava tendo aula. E naquela época a gente não tinha como saber, né? Hoje em dia, se acontece uma coisa dessa, o celular toca e te avisa, olha, não precisa vir porque não vai ter aula, né? Os colegas falariam. Mas ali não, eu tive que ir até lá. E daí que eu vi que não tinha dado nenhum problema e que tinha alguém que cuidava de mim e que se preocupava para que as coisas dessem certo. E que se não dessem certo, ia se resolver também. Então, pra mim, isso foi uma coisa incrível. Incrível. E é uma coisa que eu tenho até hoje, porque hoje, por exemplo, se eu tô andando pela rua e eu vejo uma pena de passarinho, de pombo, de uma pena, né? Eu sei, eu sinto que são os anjos cuidando de mim. Eu sinto que tem alguém dizendo assim, olha, fique tranquila, eu tô com você. Então, assim, acredito muito que eu tenho essa proteção desde sempre, até porque eu nasci de 7 meses e não ia sobreviver, e sobrevivi porque alguma razão tem. Então eu acredito muito nisso. E você? Você acredita? Deixa nos comentários que eu quero saber. Obrigada pela companhia. E hoje eu vou terminar a maquiagem longe da câmera. E eu terminei a minha make. E hoje eu passei um pouquinho de lápis, coisa que eu não fazia faz muito tempo. Não gostei muito, viu? Vou falar que não gostei. Não vou mais passar. E é isso.